O meu nome é Alice, tenho 22 anos e não poderia iniciar este relato sem confessar que respeito e amo Elite Oculta. Na minha opinião, é o melhor canal que aborda o tema lobisomem, pois além da narração de primeira, é o único canal que expõe a verdade sobre os seres lupinos com a realidade dos fatos, sem medo das críticas e das perseguições de pessoas más intencionadas e até organizações extremistas. Assisti um relato do canal onde um agente do Discob expõe essa maldita organização que marcou a minha família. E que pela primeira vez um canal teve coragem de revelar a todos a sua atuação sanguinária. Parabenizo o Elite Oculta pela coragem. E confesso que através da iniciativa deste canal, criei coragem para expor algo que julguei ser impossível de revelar. Tudo por conta da falta de espaço nos canais de terror, que preferem agradar inscritos a realmente se comprometerem com a verdade. Por outro lado, o Elite Oculta combate qualquer tipo de preconceito, e isso é louvável e inspirador. Feito essas considerações, vamos aos fatos. O relato que trago envolve acontecimentos da minha família e traz informações a respeito da vida lupina e dos riscos que envolvem a nossa existência. A minha avó começou a sua vida de dona de casa aos 18 anos. Na época, o companheiro dela tinha 52 e se chamava Joaquim. Ela passou a viver com ele para ajudar a sua família, que passava por muita dificuldade. A minha avó tinha 7 irmãos mais jovens, sendo 4 meninas e 3 meninos. E o meu bisavô era alcoólatra e muito adoentado. Contudo, foi só o Joaquim consegui-la como mulher para que demonstrasse o que realmente era. Deixou claro que não queria saber da família dela. Alegava que todos os parentes da minha avó eram um bando de lascados e que ele não tinha obrigação de sustentar nenhum deles, e por ele todos que morressem de fome, e que a minha bisavó continuasse catando lixo para sustentar o monte de trombadinhas que colocou no mundo, e que achava bem feito para ela sofrer como uma mendiga, já que se envolveu com um bêbado sem valor. A minha avó chorava em silêncio, pois se o Joaquim percebesse que ela lamentava a pobreza de sua família, ou ajudasse os seus familiares com mantimentos e até dinheiro, ele a agredia. E daí, ela só ajudava em segredo, sempre escondendo as coisas na casa de uma vizinha de confiança, de onde os seus familiares pegavam o que precisavam pelo fundo do quintal. O Joaquim era um homem detestável, abusivo, possessivo, violento, humilhante, desrespeitador, machista e bruto. E também era muito mulherengo. E só querendo a minha avó para satisfazer os seus desejos libidinosos. Ela chegou a engravidar 3 vezes, resultando no nascimento de 3 meninas, a Célia, a Felícia e a Joaquina, cada uma nascida com diferença de 10 meses em relação à outra, pois Joaquim não respeitava nem ao menos o período de quarentena pós-parto, alegando que dava de tudo à minha avó e que ela tinha a obrigação de satisfazer os seus desejos sem reclamar. Lembrava que ela era uma mulher jovem e que ele jamais daria motivos para ela questionar o vigor ou a masculinidade dele. Comentava que não tinha o porquê passar vontade e que se ele não aproveitasse, ela acabaria por procurar outro. Além de ser bruto, egoísta, pervertido e humilhante, ele era muito descuidado com a higienização, o que contribuía para a minha avó sentir mais nojo dele. Joaquim era tão cafajeste
que não escondia as mulheres que tinha na rua. E muitas foram as vezes que ele veio da casa das amantes ou de prostíbulos, sujo e embriagado, e forçava a minha avó a manter intimidade com ele. E o que mais magoava a minha avó era que, para estar com as outras mulheres, ele se higienizava, mas com ela, ele se entregava imundo e fedido. E depois ainda reclamava que ela nem prestava para agradar um homem. Jogava na cara dela que havia feito o favor de se casar com ela, e que ela deveria ser mais grata e se submeter a ele sem drama ou rebeldia. E comentava que era por isso que ela apanhava. Dizia que ela não sabia agradar um homem, e que ele já não via nenhuma graça nela. Certo dia, o Joaquim avisou que iria visitar uns parentes em outra cidade, e que só regressaria depois do final de semana. Alegou que a minha bisavó poderia ficar com a minha avó na casa dele, mas que não queria saber dela pegando nenhuma mercadoria do comércio dele, e que ao regressar, ele iria ver se faltava alguma coisa, ou se as contas não batiam. E se por um acaso aquilo acontecesse, a minha avó iria sofrer as consequências. Avisou também que se encontrasse alguma de suas filhas com um único arranhão, a cara da minha avó iria pagar por sua irresponsabilidade, pois ele não admitia que as suas filhas fossem maltratadas. Lembrou que o dever da minha avó era cuidar das filhas dele, e que não queria que nenhum dos irmãos dela sequer tocasse em suas filhas, pois poderiam transmitir alguma doença. Joaquim viajava com a amante e o filho de ambos, quando sofreu um acidente automobilístico na estrada. A criança faleceu ao ser lançada para fora do carro, e tão logo o carro caiu num barranco, devido à violência da colisão com outro veículo. A amante quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Já o Joaquim morreu carbonizado. Segundo testemunhas, ele gritava de dor e desespero, preso nas ferragens do carro, enquanto as chamas o consumiam, sem que ninguém pudesse fazer qualquer coisa. A dor foi tanta que ele até defecou e ficou irreconhecível. O pior foi que a família dele culpava a minha avó, alegando que se ela fosse uma boa mulher, ele não precisaria de amantes e não teria morrido daquele jeito. Algumas irmãs do Joaquim tentaram até impedir que a minha avó recebesse a herança que tinha por direito, e chegaram a ameaçar entrar na justiça para tomar a guarda das minhas tias. Contudo, nada puderam fazer. Além do comércio, a minha avó recebeu uma pensão, pois Joaquim trabalhava como fiscal de trilhos numa grande empresa de mineração. A mãe do Joaquim, que tinha 80 anos, ficou inconformada, e toda a família dele passou a odiar a minha avó, e a acusava de ser interesseira. E conseguiram até entrar em contato com a ex-mulher do Joaquim. E como a Silvana tinha um filho com ele, tentaram colocá-la contra a minha avó. Entretanto, ela alegou que o Joaquim nunca reconheceu o filho que tiveram. E as irmãs e mãe dele foram as primeiras a dizer que o menino não era filho dele, e que muito infernizaram a vida dela. Daí, ela não faria o jogo delas, e que a minha avó merecia sim ter tudo que um dia foi do Joaquim, até mesmo pelo fato de ter sofrido o pão que o diabo amassou ao lado dele, porque ele era um demônio encarnado. E por respeito à consideração que a Silvana demonstrou, a minha avó a convidou para ajudá-la a tocar o comércio, e fazia questão de auxiliar o Humberto, o filho do Joaquim, no que ele precisasse. Humberto
era 2 anos mais velho que a minha avó e cursava engenharia numa faculdade muito bem conceituada na cidade, sendo que ficou fascinado pelas meias-irmãs. E com a morte do Joaquim, a vida da minha família melhorou. O meu bisavô pôde fazer um tratamento contra o alcoolismo e ajudava a minha avó no comércio. Na verdade, a minha avó pôde ajudar todos os seus irmãos. E os meus bisavós morreram tranquilos em ver todos os seus filhos encaminhados na vida. Porém, voltando um pouco à história, com 3 meses que estava viúva, a minha avó se deparou com uma situação inusitada. O dono de um bar alegou ter visto uma fera rondando à noite e identificou como sendo um lobisomem. Logo, outras pessoas surgiram com a história do avistamento do bicho. O certo foi que começou um grande alvoroço e ninguém falava de outra coisa, e o terror tomou conta do bairro. E à noite, todo mundo se trancava em suas casas. E até quem se arriscava a sair só fazia isso em grupo. E ainda assim, era comum correrias nas ruas por alguém ter alegado ouvir uivos ou ter visto a silhueta do bicho nas proximidades, às vezes na mata, terrenos baldios, arbustos de praça, quintais, etc. A polícia foi acionada, mas nada encontraram. Alegaram que uivos poderiam ser de lobos-guarás que rondavam as matas, e os seus uivos chegavam às ruas, ou mesmo simples cachorros de rua, que por conta da histeria generalizada, o povo começou a imaginar bobagens. Contudo, o que já era alarmante ficou ainda pior, quando começou a aparecer homens vestidos de preto, que, segundo algumas línguas, estavam à procura do bicho. Eles faziam perguntas e recomendavam que ninguém vagasse à noite sem necessidade. A minha avó, no entanto, não acreditava em lobisomens, e quando tinha necessidade de sair, não queria saber de historinhas. E foi quando, durante uma madrugada, a minha avó percebeu uma movimentação estranha no quintal. E pegando uma lanterna e uma arma de fogo, ela decidiu averiguar o que era. E foi quando ela avistou um homem de aproximadamente 25 anos. Este possuía longos cabelos lisos, com enormes franjas, pele clara e um corpo de dar inveja a qualquer homem. Era esbelto, atlético, bem definido por músculos. E ele estava completamente despido e jogado ao chão, debruçado na terra, e expondo um belo bumbum másculo e branquinho. A minha avó chegou a pensar que ele fosse um bêbado e errou o caminho de casa e veio parar no quintal dela. Ainda assim, aquilo era muito estranho. E foi quando ela notou que havia sangue na cabeça do homem e um ferimento exposto. Naquele momento, ela pensou que ele foi atacado por alguém. E pelo fato de estar completamente nu, sabe-se lá a maldade que fizeram com ele. Mesmo contra tudo que parecia irracional, a minha avó decidiu ajudá-lo. O primeiro choque foi perceber o quanto ele era lindo, e depois o quanto era avantajado nas partes íntimas, mesmo estando relaxado. A minha avó começou a chamá-lo, e foi quando ele, completamente confuso, acordou levando a mão no ferimento da cabeça e fazendo expressão de dor. A minha avó quis saber o que aconteceu, mas ele não se recordava. Preocupada, ela indagou qual era o seu nome, ao qual ele não soube dizer. Ela percebeu que ele não estava embriagado e comentou que o ajudaria. Porém,
avisou para que não tentasse fazer nenhum mal, pois ela sabia atirar. A minha avó o ajudou a se limpar e ofereceu algumas roupas que foram do Joaquim para ele. E mal ela começou a tratar o ferimento dele, e já ouviu vozes de agitação no quintal. Surpresa, ela pediu que ele não saísse dali e abriu a porta. E para o seu espanto, eram 2 homens vestidos de preto, com lanternas e armas em punho. A minha avó, segurando a sua arma, não se intimidou e perguntou o que eles queriam no quintal dela, ao que avisaram que estavam apenas fazendo uma vistoria. Perguntaram se a minha avó havia visto ou ouvido algo, ao que ela comentou que apenas se espantou com o barulho e as luzes deles. Eles indagaram se ela morava com mais alguém, ao que ela respondeu que tinha 3 filhas e era viúva. Nisso, eles se desculparam e foram embora. A minha avó sabia que aqueles homens eram uma espécie de caçadores de lobisomens, mas desconfiava que houvesse uma intenção por trás de toda a fachada de caça do bicho. E se na verdade a historinha de caçar lobisomem era uma desculpa para eliminar pessoas. A minha avó voltou para casa, onde encontrou o rapaz ferido, sentado e observando tudo à sua volta. Ela pensou que ele poderia estar encrencado com algo e até mesmo correndo risco de vida. Percebeu que ele parecia atordoado e que, desmemoriado, era uma presa fácil para qualquer inimigo ou cilada. Por alguns momentos, ela se perguntou o que tinha a ver com aquele homem, mas pensou melhor e chegou à conclusão que era melhor ajudar. E pelo fato dele ser um completo desconhecido, ela tratou de colocá-lo num quarto de hóspede e, por segurança, passou a chave, decidindo até dormir no quarto das filhas, e com a porta trancada e a arma do lado. Ela se perguntava o motivo de se importar com aquele homem, e chegou a levantar várias hipóteses, mas decidiu esperar o amanhecer. E por volta de 8 da manhã, ela ofereceu comida para ele, e reparou que o ferimento na cabeça dele lembrava um tiro de raspão. E naquele momento ela imaginou: e se ele fosse realmente um lobisomem? Mas depois começou a sorrir consigo mesma, chegando à conclusão que a loucura do povo pegava. E se colocando no lugar do homem, ela decidiu que não custava nada cuidar dele, pelo menos até que ele se recordasse de algo. Chegou a questionar se ele não estava mentindo quanto à perca da memória, mas decidiu confiar em Deus e pedir que ele a ajudasse. Tomada de coragem, a minha avó foi até o homem e contou que ele precisava de ajuda. E como ele não se lembrava nem mesmo do próprio nome, ela disse que a partir daquele dia ele se chamaria Adonis e era primo dela. Na verdade, o nome Adonis foi inventado pela minha avó. Foi uma homenagem ao famoso personagem da mitologia grega, conhecido pela sua beleza. A minha avó pensou que só poderia estar ficando louca, mas algo naquele homem despertava nela a vontade de ajudar. Era como se sentisse que ele não era uma má pessoa e que não era capaz de inventar ou tramar que perdeu a memória. Contudo, assim que a minha bisavó chegou à casa dela, ela deixou as filhas aos cuidados da mãe e decidiu levar o Adonis ao hospital. A minha bisavó julgou um absurdo ela acolher um completo desconhecido em sua casa, mesmo tendo 3 meninas indefesas que ainda nem sabiam falar.
A minha avó alegou que se ela imaginasse que era assim, que então a minha bisavó a ajudasse com as meninas. Mas que ela sentia que precisava fazer ao menos aquela caridade por Deus que muito fez por ela. No hospital, Adonis foi examinado e submetido a uma radiografia onde não deu nada sério. Contudo, depois de ser avaliado por um especialista, ele foi diagnosticado com quadro de amnésia. Mas foi explicado que poderia ser algo passageiro. 2 meses se passaram e Adonis continuava na mesma. Entretanto, o que mudou foi que ele e a minha avó se apaixonaram e decidiram viver o que sentiam. Ela ficou completamente encantada pela maneira dele de amar e pelo fato dele ser muito limpinho, cheiroso e fascinante. E tudo bem que o tamanho dele chegava ao dobro do que era o do Joaquim. Mas ele sabia dar prazer a uma mulher e fazê-la sentir-se amada. Era um homem trabalhador, honesto e calmo. E tudo bem que o fato da minha avó estar viúva há pouco tempo e dele ter sido apresentado como seu primo causou comentários, mas nada que fosse realmente relevante. E foi quando, numa noite de lua cheia, a minha avó se viu sozinha na cama e decidiu procurá-lo. E nisso se deparou com sons de gemidos e barulhos de ossos quebrando vindos do quintal. Perplexa, ela decidiu investigar o que era aquilo e percebeu que a porta do fundo, embora fechada, estava destrancada. Curiosa, ela abriu a porta. E foi quando avistou o Adonis ao longe. Ele estava em meio à escuridão se contorcendo no chão. Parecia sofrer muito com uma forte dor. Respirava ofegante, babava e parecia se esforçar para não gritar. Daí gemia e se estremecia. E foi quando o seu corpo nu foi ficando coberto de pelos escuros e ele foi tomando a forma de um enorme cão de olhos amarelos esverdeados. O cheiro de enxofre e de pelos de cachorro molhado se espalhou. A minha avó estava chocada e sem ação. Não conseguia nem se mover ou gritar. Simplesmente se estremecia apavorada e surpresa. A respiração do bicho era pesada. E ele chegava a uns 2 metros de estatura. O corpo peludo era semelhante a de um urso. A cabeça era de um cachorro grande, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca. Os dentes eram ameaçadores e a boca babava. Ele se mantinha sobre 2 patas com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam com mãos que lembravam de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam a de um ser humano, mas tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. E os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Desesperada, a minha avó descobriu que lobisomens existia. E pior, ela estava envolvida amorosamente com um. E enquanto presenciava tudo aquilo, ela se lembrava de cada momento lindo que viveu com Adonis. E aquilo era chocante e arrasador. E foi quando o bicho voltou-se a ela, soltando um urro seguido de um uivo ensurdecedor. E saiu em disparada para a mata logo em seguida. Diante disso, mesmo abalada, a minha avó se voltou aos gritos das filhas, que começaram a chorar ao serem acordadas pelo som do bicho. Bem, como os vizinhos que ligaram as luzes das casas, já se preparando para ver que diabos era aquilo.
A minha avó, mesmo trêmula e chorando, correu para acalmar suas filhas. E logo se percebia a aglomeração dos vizinhos e os comentários que aquilo foi um uivo de lobisomem. Alguns começaram a chamar minha avó, que, tentando parecer bem calma, ela foi atender. Ela surgiu carregando 2 de suas filhas e com a mais velha agarrada em sua camisola. Os vizinhos queriam saber do Adonis. Ao que a minha avó contou que ele viajou para a cidade vizinha em busca de uma vaga de emprego. Aquela foi a desculpa fiada que veio à sua mente no momento. Por volta das 9 da manhã, a minha avó recebeu a notícia que o Adonis se encontrava na delegacia. A minha avó foi informada que ela precisava levar roupas para ele, pois o mesmo foi encontrado completamente despido na mata, na beira da rodovia. A minha avó correu para a delegacia com tudo o que foi pedido. E o que foi registrado foi que o Adonis foi atacado por um grupo de criminosos que levaram até as suas roupas. A minha avó sustentou a farsa que ele saiu de casa em busca de uma vaga de emprego em outra cidade. E ele, por sua vez, repetia que não conhecia o grupo que o atacou e roubou. O certo foi que a notícia do Adonis ter sido assaltado enquanto saía em busca de emprego em outra cidade se espalhou, evitando especulações. Ainda na delegacia, a minha avó foi informada que era melhor o Adonis procurar um cartório para obter a segunda via dos seus documentos, pelo menos os principais. E a minha avó alegou que tudo seria providenciado o quanto antes. E por ser uma delegacia de uma cidadezinha pacata, o Adonis saiu com a minha avó sem qualquer problema. Ele a fitava em silêncio, até mesmo porque, mesmo na forma de lobisomem, ele tinha consciência de tudo o que aconteceu. E foi quando ela o abraçou e contou que o amava, independente do que ele fosse ou se transformasse. Ao chegar em casa, ele tomou um banho, escovou os dentes e foi dormir. A minha avó alegou que ele precisava descansar. Ela continuava nervosa e muito sem jeito, mas ela precisava parecer calma, até mesmo para afastar os curiosos e entender todos aqueles acontecimentos. E foi quando ela colocava as filhas para dormir e o Adonis chegou cabisbaixo. Ela pediu para ele esquentar o almoço e se servir, pois só estava faltando uma das meninas para dormir. E quando chegou à cozinha, a minha avó encontrou o Adonis chorando em silêncio, e sem ao menos ter tocado a comida. Ela se aproximou carinhosa e disse para ele não se preocupar, pois ela estava com ele para o que desse e viesse. E nisso ele, muito triste, contou que sabia daquilo. E a abraçando, revelou que ao despertar, recordou-se de tudo. Contou que o seu verdadeiro nome era Rodolfo Altamira, e que era o único sobrevivente de sua família. Contou que pertencia a uma família de lobisomens de sina, e que era meio sangue por parte de pai, e explicou também um monte de coisas, inclusive que foi casado e pai de uma garotinha, e que viu seus pais, irmãos e sua filha e esposa serem mortos pelo grupo de homens vestidos de preto que agora o perseguia. Explicou que esses homens apareceram do nada no sítio onde ele e todos os seus parentes viviam. Mataram a todos, recolhendo todos os corpos e queimando tudo o que tinham, inclusive os animais que criavam, já que não conseguiram fugir das chamas. Ele contou que a maioria das pessoas conseguiram enxergar
tanto nos automóveis quanto nas roupas daqueles homens, que havia a sigla Descob. Revelou que não sabia para quem eles trabalhavam, mas que muitas matilhas foram dizimadas por eles. Muito triste, ele contou que precisava continuar fugindo, pois ele deu cabo de 12 agentes do tal Descob, e que se tornou um alvo de extermínio. E nisso, a minha avó começou a chorar. Mas o Rodolfo explicou que se continuasse com ela, a colocaria em risco tanto ela quanto as suas filhas e toda a sua família. Confessou que, se pudesse, queria continuar sendo o Adonis que ela tanto amava, mas que ele conhecia a força de seus perseguidores e não queria ver mais mortes de inocentes. O certo foi que no final da tarde daquele dia fatídico, a minha avó se despediu do Rodolfo, que, muito emocionado, a agradeceu por tudo o que ela fez por ele. E com apenas meia hora que ele se foi, um automóvel parou na porta da casa da minha avó, de onde saíram 4 homens armados, vestidos de preto. Estes cercaram a casa chamando pelo Adonis. A minha avó foi atendê-los, e mesmo nervosa, ela contou que o Adonis saiu em busca de emprego. E nisso, eles alegaram que na verdade o tal Adonis se chamava Rodolfo Altamira. A minha avó fingiu ficar surpresa. E diante disso, um dos homens alegou que era melhor a nossa família colaborar. Disse que o Rodolfo era uma ameaça a qualquer pessoa. E pediu para a minha avó imaginar como ele representava uma ameaça à sua família. Aqueles cretinos invadiram a casa da minha avó, reviraram tudo e vasculharam a área ao redor. Mas, como bem explicado pela minha avó, o Adonis não estava. Um dos agentes pegou a Joaquina, que chorava assustada, e chegou a pôr a arma na cabeça dela, mandando a minha avó calar a boca da menina. Outros agentes o repreendeu, dizendo que não tinham nada contra a nossa avó, e apenas queria o paradeiro do tal Adonis. E a minha avó repetiu não saber de nada. E quando eles se foram, ela ficou arrasada por ter perdido seu grande amor. E percebeu que o Adonis tinha razão em fugir. Os vizinhos não entendiam o que foi aquilo. E a polícia, quando chegou, alegou que era melhor a minha avó se manter afastada do Adonis, pois aqueles pistoleiros não estavam para brincadeira. Com 2 meses que o Adonis, ou melhor, o meu avô, havia deixado a minha avó para salvar a vida dela, das minhas tias e de toda a nossa família, a minha avó descobriu que estava grávida. E com o passar do tempo, teve o meu pai. E ele foi o seu único filho homem. E para protegê-lo, a minha avó se mudou para o Maranhão, onde o meu pai e toda a família puderam ter uma vida tranquila. Isso até os 16 anos, quando ele viveu a sua primeira transformação. Contudo, o destino quis dar uma oportunidade para o pai e o filho se conhecerem, pois o meu avô foi encontrado pela minha avó vivendo com um mendigo nas ruas de São Luís. E com isso, ele pôde ajudar o meu pai a controlar sua transformação e se proteger. Entretanto, o Descob conseguiu eliminá-lo anos depois, mas falhou em tentar acabar com todos os membros da linhagem dele, pois o meu pai casou, teve 8 filhos e todos herdaram o sangue lupino que tanto incomodava o maldito Descob. Não conhecemos os nossos avós, e para proteger o resto da família, o meu pai cortou o laço com todos. Pretendo assim enviar novos relatos a respeito da minha família. Até mesmo porque não só temos o Descob como inimigos,
temos experiência de confronto com canes do inferno, um inimigo mais urgente que está acabando com os lobisomens de Sina, e como uma doença que precisa ser controlada. Mas isso eu deixarei para o próximo relato. Boa noite.